Tá on. Vamos lá, fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Domingo de decisão do Campeonato Gaúcho. Vamos falar a respeito aí da primeira partida que deu vitória tricolor 2-1 diante do Internacional. Roda a vinheta, né? Beleza, estamos de volta. E vamos lá. Antes de prosseguir com o vídeo, né, queria pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar o teu like, ativar as notificações clicando no sininho. Você acessa aí minhas redes sociais, estão elas também na descrição do vídeo, pra gente também trocar uma ideia, você trazer aí sugestão de pauta pra gente falar a respeito também aqui do futebol de Pelotas, também falar do futebol gaúcho, futebol nacional, do futebol internacional. A gente vai falar muito aqui no canal. Vamos abrir os horizontes. Vamos lá, bueno pessoal, vamos lá. Bom, pro Grêmio foi muito bom, né, o resultado e a atuação. Pro Internacional, terrível. O Internacional já vinha de uma semana bastante complicada, da derrota para o Táchira na Venezuela por 2-1, inclusive falei aqui no canal sobre isso, e depois o Internacional agora perde dentro de casa para a equipe do Grêmio. Parece que esses jogadores do Internacional não podem chegar uma camisa tricolor na frente deles, que eles já começam a tremer, já começam a escorrer, já começam a ter diarreia, a ter piriri, a ter tudo. Mas vamos falar mais também a respeito aí da parte tática, da parte técnica também da equipe, né? O Miguel Ángel Ramírez escalou Palácios, que não veio um bom momento, mas mais uma vez o Palácios começou a partida entre os titulares. O Nonato acabou sendo a novidade, foi uma boa novidade, jogou bem o Nonato, né? E ele manteve o Zé Gabriel na defesa, né? E algumas insistências, algumas manutenções, ela tem custado essa instabilidade para o Internacional. O Inter não consegue ser instável no campeonato. Ele é muito instável, ele oscila muito de atuação, de adversário. Ora é problema do campo, ora é problema da altitude, ora o problema é que estava muito calor, ora o problema é porque estava muito frio, ora porque o problema era porque estava chovendo muito. O Internacional tem que parar de dar desculpa e tem que achar as soluções dentro do campo. E algumas respostas para o Miguel Ramírez já foram dadas, como por exemplo, o sistema defensivo, por mais que seja uma ideia de se jogar com futebol propositivo, de ter os zagueiros que construam, não dá, não dá. Não dá. O Zé Gabriel, naquilo que se propõe, ou naquilo que a tese se criou de propor o jogo, né, de sair com a jogada construída desde o campo de defesa, com seus jogadores, com seus zagueiros, ele acaba sendo comprometido quando o zagueiro falha, quando ele tem que ser zagueiro, quando ele tem que ser a posição dele. Que é apenas pegar uma bola e rebater. Não querer dominar uma bola quando ela vem para não ser dominada e tentar sair jogando. Não. Às vezes, o feio também é bonito. Às vezes, simplificar é mais bonito do que você enfeitar uma jogada. Então, o Internacional corre nesses vícios que o Cudê tinha, que foi tirado um pouco com o Abel Braga, porque ele retirou, né, o Zé Gabriel do time, colocou o Lucas Ribeiro, que é zagueiro, e quando precisa zagueirar, ele zagueira, vamos usar esse termo, né? E o Zé Gabriel não, ele enfeita em alguns momentos, perde bolas e aí fica aquele estigma, vamos jogar seja qual for o resultado. Não é bem assim, e principalmente se tratando de um clássico. É assim no Caju, é assim no Brapel, é assim em Palmeiras e Corinthians, é assim no Fla-Flu, no Flamengo e Vasco, no Atlético e Cruzeiro. Meu amigo, clássico é um negócio diferente, é um negócio à parte. Então, no clássico não dá para inventar. O simples que se fizer no clássico fica tão bonito quanto, né, você fazer uma jogada mais plástica. Então, o Inter começa a ter esses problemas quando o seu técnico muda aquilo que estava dando certo. O Ramírez chegou, né, com uma proposta de reativar aquele projeto que o Cudê havia iniciado em 2020, que acabou não dando certo por tudo que já todo mundo já sabe. Depois disso, o Abel voltou,
o Abel colocou a casa em ordem, o Inter parecia um vulcão, né? Tava em erupção, o Beira-Rio. O Abel Braga conseguiu ajeitar as coisas, conseguiu deixar as coisas mais tranquilas. O Inter teve 9 vitórias consecutivas, o Inter correu o risco de ser campeão brasileiro, só não foi campeão brasileiro porque faltou um golzinho lá, né? Teve aquele lance do Edenilson, dos famosos 17 centímetros em que ele estava à frente. E o Miguel Ángel Ramírez, ele vem para tentar trazer esse protagonismo do Inter, para ser um time que jogue futebol, não um time que busque resultado, mas só que ele mudou muito. Ele muda muito a estrutura do time. Ele não aproveita nada daquilo que o Abel Braga deixou. E aí é que está o erro. O Miguel Ángel Ramírez, toda vez que ele vai para a entrevista coletiva, ele fala das principais valências daquilo que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ele vinha acompanhando o Internacional. Então ele sabia com quem e com quem ele poderia contar e com quem ele não poderia contar. Só o que acontece no Beira-Rio é uma coisa inexplicável, né? Todo mundo já sabia que o Zé Gabriel tinha algumas deficiências, até porque ele está sendo adaptado para essa função. Ele é um jogador muito jovem ainda, né? Talvez ele, como primeiro volante, ele possa render mais, né, do que propriamente jogando como zagueiro, né? E os jogos têm mostrado isso. E o Caio Vidal, né, que foi um achado do Abel Braga e que está arquivado. Está arquivado, eu ia dizer que ele está arquivado em um pendrive, uma pasta oculta do seu Windows 10, não. Para ser mais sincero, o Caio Vidal estava arquivado num disquete, porque ele estava tão escondido que estava no disquete. Hoje em dia nem disquete existe mais, né? Nem aparelho para converter um disquete para um CD ou para o pendrive você encontra mais. Mas era onde estava arquivado o Caio Vidal, né? Então, ele não aproveitou aquilo que, né, o Abel Braga mostrou. Por exemplo, o Abel Braga tinha o Galhardo como titular no começo. O Galhardo não rendeu, se machucou, saiu, tava naquela, sai, não sai. O Yuri Alberto entrou, tomou a condição de titular e o Yuri Alberto é titular, meu. O Yuri Alberto fica como titular. Caio Vidal, titular. Titular Caio Vidal. Praxedes, titular. Praxedes tem que ser titular. Mesmo com o modelo do Miguel Ángel Ramírez, o que ele precisa fazer? Ele não precisa chegar já mudando no início a sua estrutura de trabalho e a filosofia, né? A gente sabe que esse ano a gente emendou, você sabe o que eu tô falando, emendou tudo. Então terminou o campeonato, uma semana depois, terminou o Campeonato Brasileiro, uma semana depois já estava começando o Campeonato Gaúcho. Deu 2 semanas depois, já estava começando a Libertadores da América. Então o tempo era curtíssimo para fazer umas mudanças mais bruscas. O que era para ter sido feito? Eu não estou eu aqui para dar receita de bolo ou ser o profeta do acontecido. Não, eu até acho que era interessante realmente ter essa mudança, ter essa quebra de barreira do Internacional, sair um pouco do comodismo, sair um pouco do comum, buscar algo diferente. E essa direção, como o Alessandro Barcelos, ele está tentando fazer isso, mas só que tem que ter algumas intervenções da direção e saber quais os momentos em que essas mudanças deveriam ser feitas. Não deveriam ser feitas essas mudanças já de arrancada. Por quê? Justamente por conta disso. É porque o Internacional tem esse problema. Mudou de filosofia, né? Saiu do Odair, foi pro Cudê, passou pelo Zé Ricardo, foi pro Cudê, do Cudê pro Abel, do Abel pro Miguel Ramírez. São estilos de técnicos completamente diferentes. Os treinadores que conhecem a aldeia, né, que conhecem aqui o Rio Grande do Sul, são treinadores que jogam futebol reativo. A gente viu o Odair meter cinco jogadores do meio campo, deixar só um jogador lá na frente e empatar com o Grêmio na arena, né? E a gente viu o Abel, né, vencer o Grêmio dentro do Beira-Rio. Então, né, são situações em que alguém da direção precisava falar com o Miguel Ramírez e dizer para ele que as mudanças elas precisavam ser feitas gradativamente, não mudar
de uma hora para outra. A gente viu que os jogadores não conseguiram assimilar. O Inter mudou a sua preparação física para se adequar a esse estilo de jogo do Miguel Ramírez. E os jogadores, em alguns momentos, eles estão sentindo a condição física. O Dourado sentiu. O Zé Gabriel teve um lance que é comovente. O Zé Gabriel tá tentando correr, ele parece que tá carregando 3 sacos de cimento de 50 quilos nas costas. E o Ferreirinha, que já havia corrido todo o jogo, o Ferreirinha ainda assim consegue chegar na frente. Então, são questões que a direção do Internacional vai ter que rever. Mas vai ter que rever já com decisão na quinta-feira. Quinta-feira tem decisão contra o Olímpia. Cara, é o momento em que se o presidente Alessandro Barcelos, ele vai ter que mostrar muito culhão nesse momento. Ou ele mantém esse trabalho e compra briga com muita gente, né? Ou ele vai dar o braço a torcer, né? E vai fazer aquilo que eu não vou dizer a maioria da torcida, né? A torcida, ela compra o projeto, mas ela faz algumas contestações, o que é normal. Mas tem muita gente, e isso eu vejo que no Grêmio não acontece, em outros clubes não acontece, mas tem muita gente que quer ser o dono da razão. Ele quer ser o dono da verdade. Ele quer dizer, eu te falei, eu tinha razão, era isso que iria acontecer, mas só porque é a opinião dele. Não apresenta dados, não apresenta um bom argumento. Ele só quer dizer que as coisas aconteceram porque ele previu. Ele sabia que isso aí iria acontecer. Para você ter uma opinião, você tem que ter dados, você tem que ter base, você tem que ser coerente, você tem que fazer uma análise. Não torcer para dar errado para que você tenha a sua tese validada. A sua tese pode ser validada desde que você apresente bons argumentos. Você não pode apresentar uma tese e dizer que ela vai dar errado sem apresentar os argumentos para que essa tese se sustentem. Então, eu vejo muito isso, uma desunião no Internacional, a torcida, fica os caras se degladiando em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, grupo de WhatsApp, de Telegram, os caras se degladiando para saber quem é que tem razão, para saber quem é que sabia o que iria acontecer, né? Então, eu acho que não é por aí. Em vez de fortalecer o clube, vocês acabam enfraquecendo. A gente vê no lado do Grêmio uma união muito grande, né? A torcida do Grêmio, ela é muito unida, né? O Grêmio teve alguns momentos de instabilidade, a torcida se uniu porque não estava satisfeita com o trabalho e com o rendimento do Renato. A direção tomou uma decisão, tirou o Renato, trouxe o Thiago Nunes. O Grêmio não mudou da água para o vinho, o Grêmio apenas fez algumas adaptações ao futebol, aquilo que o futebol estava pedindo para o Grêmio no momento. Era o primeiro volante, era o Ferreirinha como titular, né, já que o PP já está indo para Portugal, né, então não dava para contar com o PP, e algumas outras mudanças pequenas que foram feitas na estrutura do time. Né, não precisa chegar mudando tudo, né, não precisa chegar achando que inventou a bola. Então, o principal exemplo para o Internacional está no Grêmio. O Grêmio também mudou de técnico e há menos tempo que o Internacional. E o Grêmio mexeu naquilo que a direção, a comissão técnica, né, o pessoal da análise de desempenho entendeu que necessitava mudar. Precisa mudar aqui, precisamos colocar um primeiro volante, precisamos do Ferreirinha com mais liberdade. O Ferreirinha não pode ser do Blade lateral esquerdo. A gente precisa de um jogador com experiência pelo lado direito. Pronto, o Grêmio resolveu. Trouxe o Rafinha é o Concura, jogador de seleção brasileira. A gente viu ali o Ferreirinha jogando o fino da bola. A gente vê o Diego Souza sendo decisivo no meio campo, o Mateuzinho crescendo, apesar de não ter feito um bom Grenal, mas o Darlan quando entra vai bem, e mesmo o técnico Thiago Nunes errando no início da escalação do clássico Grenal, ele acaba tendo uma sorte depois de mudar as peças e o time acertar, né? A gente vai, vamos dar mérito pro treinador que ele mexe. Não, ele escalou errado, não era para começar com o Maicon, isso ficou evidente que não era para começar com o Maicon, por mais que o Maicon seja um cara que entenda Grenal, é capitão, né? Ele tem as dificuldades físicas, né? E essas dificuldades físicas criaram muitos espaços
para o Internacional. E o Internacional soube jogar nesses espaços do primeiro tempo. Quando o Thiago tira o Maicon, coloca o Darlan, dá mais jovialidade ao meio-campo do Grêmio, o Grêmio toma conta do jogo e o Grêmio merecidamente conquista a virada. O Grêmio explorou duas questões em que havia muitas críticas em relação ao sistema defensivo, né, do Grêmio, a bola aérea. O Grêmio vinha tomando muitos gols de bola aérea e hoje o Grêmio soube explorar mais uma vez as ineficiências do sistema defensivo do Internacional. É impressionante como o Internacional tem dificuldade para posicionar o seu sistema defensivo. E olha, que tem bons cabeceadores. O Cuesta é bom cabeceador, o Rodrigo Dourado é bom cabeceador. Não é possível que o Diego Souza ele aponte para onde a bola tem que ir e todo mundo tá vendo que o cara vai colocar a bola lá e ninguém se posiciona ali para evitar que a bola chegue ali. Isso aí é coisa de amadorismo. Isso aí nem lá no Sub-13, no Sub-14, os guris piavam fazer isso, cara. Nem lá. Então o Grêmio soube utilizar muito também essa inconstância. Mesmo o Inter vencendo, o Inter não dava demonstrações de que estava controlando o jogo. O Inter era muito instável na partida. Então por isso que eu acho que a vitória no Grenal é muito merecida pro Grêmio. E agora o Internacional criou uma crise. O Internacional tá com 50 elefantes nas costas. Porque quinta-feira tem decisão contra o Olímpia no Paraguai. Tem que vencer, porque se não vencer, né, pode ter aí uma combinação de resultado e o Inter ficar de fora na primeira fase da Libertadores da América. E aí sim vai ser um completo fiasco. A direção já disse que não vai fazer mudanças bruscas nessa semana, mesmo com os resultados que aconteçam, mesmo com derrota no Clássico Grenal, mesmo também com insucesso na Libertadores da América, mas eu acho que essa conversa ela não é bem por aí. A cobrança interna ela tem que acontecer. O Alessandro Barcelos tem que chegar no Miguel Ramírez e dizer que algumas peças elas não podem ser mais utilizadas pelo Internacional. Chega já de Zé Gabriel, né? Chega do Marcos Guilherme. Carlos Palacios tá com problema, tá longe da família, meu amigo, espera um pouquinho aí. Resolve a sua vida particular, rapaz. Não tá ganhando pouco. Traz a família pra cá, porra. É impressionante. Aí fica o Internacional se meteu nessa situação, nessa Copa do Mundo, numa semana que poderia ter sido tranquila. Se tivesse vencido o Deportivo Táchira, estaria numa situação bem encaminhada para classificação, né, estando de 1 ou 2 pontos, né, e podendo vencer lá o Olímpia e já praticamente garantir a primeira colocação do grupo. O Inter perde de maneira vexatória para o Deportivo Táchira e ainda perde o Clássico Grenal. Então a semana para o Miguel Ángel Ramírez está muito próximo de um vulcão. A qualquer momento ele pode ser completamente derretido e perder o seu emprego do Internacional. Ficou longo, mas eu acho que ficou legal, deu um debate legal aí a respeito do Clássico Grenal. Beleza? Então tá, não esquece aí de se inscrever, deixar o teu like, comentar, compartilhar, mandar pra todo mundo. Eu sou o Rodrigo Oliveira e tô aqui para falar a respeito do futebol de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, de Marte, de onde tiver futebol a gente vai falar aqui.